E o vencedor é na Rádio Observador, hoje com a Judite França, o Anselmo Crespo e o António Costa. Temos de olhar para as sondagens quando nos aproximamos de uma provável pausa natalícia na política. Vamos ver se as caravanas vão mesmo parar, mas o que marca esta sexta-feira são as explicações da candidatura de Marcos Mendes. A Procuradoria-Geral da República diz que não há matéria para abrir inquérito ou averiguação preventiva neste caso. Aqui, chegados, António Costa, termina o caso Marcos Mendes ou foi suficiente para deixar uma dúvida que vai ficar a pairar no ar? Terminar, eu diria que é ousado dizer que termina. Enfim, a política portuguesa é pródiga em fazer nascer casos com uma grande velocidade e Como cogumelos. falta um mês, não é, para as eleições. Mas eu creio que Marcos Mendes obviamente antecipou-se, porque parecia que estava a querer cometer o erro de palmatória de Luís Montenegro, dizendo só se os clientes aceitarem. Uhum. E mesmo assim não se livrou de denúncias à Procuradoria sobre suspeitas, indícios, e portanto creio que fez bem em clarificar. Obviamente que isto abre uma outra discussão, é uma discussão de natureza política que o próprio pode obviamente discutir e pode e deve, que é a natureza dos que está a abre-se uma porta e depois isto continua, nós sabemos como é que as coisas são, a natureza dos serviços que prestou, de que tipo de consultoria, mas a verdade é que é obviamente absolutamente legal prestar consultoria, seja jurídica, seja de gestão. Podemos ter todos muitas opiniões sobre o que é a natureza dessa consultoria, mas a verdade é que Marcos Mendes fez bem, antecipou-se às suspeitas, beneficiou politicamente de ter havido já um esclarecimento da Procuradoria que não há nada para investigar e não há indícios, e portanto eu acho que isso também é útil, porque às tantas teme-se que e pelas declarações das últimas 24, 48 horas, teme-se que às tantas esta campanha se transforme num grande lamaçal judicial, que era péssimo do ponto de vista político para o país, quando, enfim, é evidente que ser candidato a Presidente da República não encerra os mesmos poderes, as mesmas competências de um Primeiro-Ministro, mas é evidente que também que é muito importante o cargo, tem muitas responsabilidades e, portanto, seria o pior serviço que se poderia fazer a um mês de campanha, entrarmos todos nesta loucura de agora discutirmos, porque agora, obviamente, que Marcos Mendes, e eu percebo, diz, bem, eu já agora, se eu revelei, Agora quero ver os outros. quero ver os outros. E isto, enfim, eu percebo de Luís Marcos Mendes, mas eu espero que isto seja ultrapassado rapidamente e que se possa continuar a discutir noutro processo, noutra fase, até porque vamos entrar noutra fase. É porque na segunda-feira acabam os debates, não é? Isto vai entrar noutro ciclo. Portanto, eu creio que Marcos Mendes hoje deu um passo importante de esclarecimento que permitirá, acho eu, regressar à política. Veremos. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isto. Não me vou esquecer. Anselmo, que leitura que fazes também disto? Eu diria que hoje Marcos Mendes até cresceu um bocadinho. Ehm, Politicamente, estás a dizer, como é evidente, não é? Só pode. Nas sondagens e com a decisão do Ministério Público. Bom, eu já ontem tinha falado aqui, vou tentar dizer qualquer coisa diferente do que disse ontem. Eu acho que isto está-se a tornar um novo normal na política portuguesa, esta forma de fazer campanha e, sobretudo, de fazer combate político. Atiram-se umas atuardas para a comunicação social. O ato seguinte é mandar uma denúncia anónima para o Ministério Público e depois de esperar que o Ministério Público demore muito tempo a decidir coisas, de preferência até às eleições acontecerem, para a suspeita se manter. Neste caso isso não aconteceu. É uma boa notícia para o país, não é propriamente para o Luís Marcos Mendes, é para o país, porque pelo menos desse lado nós sabemos que, por muito que se mantenham outras suspeitas ou que nasçam aqui outros episódios, pelo menos esse facto judicial não vai pairar, não é? O Ministério Público também aprendeu alguma coisa. Sim, pelo menos nem averiguação preventiva, nem inquérito. Respondeu rapidamente. Isso está resolvido, vamos ver o que é que vem a seguir. Mas é importante as pessoas perceberem, sobretudo quem nos está a ouvir, acho eu, perceber porque é que isto acontece. Isto acontece por duas razões fundamentais. Primeiro, se Luís Marcos Mendes não estivesse em segundo lugar nas sondagens, estivesse em quinto ou em sexto, eu garanto-vos que isto não existia.
E em segundo lugar, se outros candidatos que gostariam de estar em primeiro ou em segundo não estivessem em terceiro, quarto ou quinto, isto também não acontecia. É simples. Portanto, isto só acontece porque se entende que esta forma de combate político pode fazer ganhar terreno a alguns candidatos. Pronto. Eu acho que a história recente, e nisso eu acho que o Luís Marcos Mendes tem alguma razão, o caso Pinum Viva é comparável, por isso mostra que o eleitorado não é propriamente muito sensível a este tipo de suspeitas. Ainda ontem falava disso, não é preciso recuar apenas ao caso da Pinum Viva. Cavaco Silva não perdeu eleições por causa da Casa da Coelha. Não me lembro de nenhum candidato que tenha perdido eleições sobre quem tenham recaído dúvidas éticas, legais, jurídicas, o que quer que seja. Acho que a maior parte das pessoas que perdeu eleições neste país perdeu porque o eleitorado não lhes reconheceu capacidade, competência, discurso, narrativa, programa para elas poderem ganhar eleições. Mas por qualquer motivo ainda há no país quem ache que isto é uma boa estratégia para continuarmos a debater, em vez de as propostas dos candidatos ou a forma como os candidatos se posicionam em cada eleição, nós passamos mais tempo a debater casos, casinhos e casões. E atenção, nada disto retira um aspecto que eu acho que é consensual e que é um chão comum a todos, que é escrutínio absolutamente a favor. Clarificação, que os candidatos digam qual é o passado deles, tudo certo. Eu ontem até dizia aqui que acho que o Luís Marcos Mendes teve tanto tempo a preparar-se para esta campanha que depois dizer, bom, se me pedirem a lista de clientes, bom, está bem, certo, mas ele já devia estar à espera que isto acontecesse, podia ter falado com os clientes antes, a dizer, se isto acontecer, importa-se que eu divulgue, porque na verdade o que Marcos Mendes permitiu com isto foi que andássemos uma semana nisto, pronto, foi uma semana mais ou menos. Meia semana, sim. Pronto, seja como for, eu não acho que ele tenha... precioso neste contexto. Sim, mas eu não acho que ele tenha... Porque agora vamos todos para o Natal, não é? Sim, tenha grande coisa a perder com isto. Acho que a reação hoje de Poiás Maduro, ou da campanha de Marcos Mendes, é uma coisa também muito previsível, vem nos livros, não é? Que é pronto, agora nós somos os maiores, está tudo limpo, digam lá de vocês o que é que têm para... Eu quero lá saber a quem é que António José Seguro vendeu vinho ou vendeu azeite, quero lá saber, não é? A mim é completamente irrelevante, não é isso que faz dele melhor ou pior Presidente da República. Sim, claro. É absolutamente irrelevante. Portanto, para além de que isto também denota uma falta de confiança nas instituições que nós temos, o que há boas razões para essa falta de confiança. Há a entidade para a transparência, em princípio, o Tribunal Constitucional, em princípio, há instituições em Portugal a quem os políticos têm que prestar contas e têm que revelar aquele que é o seu histórico e o seu cadastro profissional, que têm exatamente a competência de fazer isto. Não quer dizer que os jornalistas não tenham também essa competência. O que me faz confusão é que os jornalistas, por um lado, ou a comunicação social, se quiserem, e a justiça seja instrumentalizada deliberadamente pelas campanhas e se deixem instrumentalizar para fazer combate político, porque no fundo depois nós também somos atores políticos e eu acho que não é esse o nosso papel. Eu acho que Marcos Mendes fez aquilo que devia fazer, que é mostrar a lista de empresas. Acho que mais transparente do que isto, enfim, só se de facto divulgar os valores que recebeu de cada empresa, quer dizer, pode fazer esse tipo de contabilidade forense, mas acho que não há necessidade disso. Acho que esse tipo de detalhe não devia ser necessário. Eu acho que pode sempre ficar uma resta de dúvida quando as questões são éticas e são neste terreno da política e dos negócios. Acho que pode ficar sempre uma réstia de dúvida nos eleitores, mas sobre isso não há nada a fazer, quer dizer, a partir do momento em que uma pessoa tem passado e tem um passado nos negócios e na consultoria, está sempre sujeito a insinuações de todo o livro. Temos que acabar com esta ideia, desculpa interromper-te, que de facto estar nos negócios é cadastro. Não pois ser, é que o problema é que vamos ter apenas políticos profissionais. Ou professores. Ou professores, ou alguém que vem da função pública, não é? Ou que venda vinho. Se vendes vinho, se vendes vinho ou azeite, já não tem problema nenhum. É negócios também. Negócios, ainda arrisca quem é que andou a vender. Ainda alguém vai ver ao alojamento local se os recibos foram todos passados, quer dizer... Se tem a placa posta à porta... De facto, eu acho que... E o vinho terá sulfitos? Serão uvas portuguesas ou espanholas? Só a pergunta, Judite. Não devia ter sido Marcos Mendes a falar esta tarde?
Eu acho que sim, acho que devia ter sido Marcos Mendes a falar esta tarde. Acho que o facto de enviarem Miguel Poiás Maduro à frente, achei alguma graça, porque Duarte Marques disse-nos, perante essa pergunta, disse-nos que enviaram uma pessoa que é completamente idónea e livre de qualquer suspeita. Isso não é um bom argumento, não, quer eu dizer, percebo. se este é porque Marcos Mendes não é, quer dizer, não faz muito sentido, este tipo de argumento não é maravilhoso. Mas acho que sim, acho que devia ter sido Marcos Mendes e devia ter-se sujeitado às perguntas dos jornalistas ali. Se é para tirar qualquer tipo de dúvida e se é para ser completamente transparente, então que seja até ao fim. Esta era a pergunta que tinha Pois aqui. eu por para fazer, acaso António. discordo. Vamos lá ver. Obviamente que quando entramos nisto, o passo seguinte é tem que ser o próprio, tem que dizer que tem que mas foram- às Não, tantas não, estamos não. quase Mas foram os a pedir-lhe, próprios, foi foram os anunciado- próprios que mostra lá marcaram, o- foram os próprios que marcaram a anunciaram, conferência de foram os imprensa. próprios que anunciaram que era o Mas próprio. Eu percebo, vamos lá ver, eu percebo que o próprio não queira Estamos estar a falar de presente. Marcos Mendes, só ligou agora ao rádio. O próprio é Marcos O Mendes. próprio Marcos Mendes, porque isso também seria valorizar o tema e dar-lhe um peso político e institucional que nós sabemos que o próprio Marcos Mendes, obviamente, Não não lhe quer quer dar por dar, Maria de razão. mas que ele tem, não é? Portanto, vamos lá, mas aceitar esse caminho, na perspectiva de Luís Marcos Mendes, é aceitar todas as perguntas e aceitar que vai responder todas as perguntas. E nós estaremos a Mas fazer o homem não é o perguntas campeão da transparência. e eu Obrigada, às tantas estaríamos a dizer, então mostre lá a consultoria, deixe lá ver o relatório, queremos ver o relatório. E vamos lá ver. Eu diria que a declaração do Ministério Público, da Procuradoria, foi importante nesse sentido, porque clarificou algum tipo de nuvem que pudesse existir. Todos eles trabalharam, e Marcos Mendes trabalhou, enfim, eu até volto a dizer, eu quando vejo trabalhos de consultoria, se fosse trabalhos de advocacia pura e dura, não é? Provavelmente diria lá, trabalho de advocacia pura e dura. Não é pura e dura, não dizia pura e dura, mas dizia o tipo de trabalho jurídico que foi feito. Percebe-se que não foi exatamente o trabalho jurídico, mas o trabalho de consultoria também não é crime. Vamos lá ver. Claro. E nós às tantas entramos aqui numa espécie de uma espionagem que me parece desproporcionada com Marcos Mendes ou com qualquer outro, não é? A não ser que haja fundadas razões para considerar que estamos perante risco de fogo ao fisco ou de... Bem, não o está- processo que foi está em enviado para causa- a Autoridade Tributária ainda, não é? Pois, sim, enfim, foi enviado para Anselmo. toda a gente, não é? Foi enviado Anselmo, para toda a devia ter gente. sido Marcos Mendes a falar esta tarde ou não? Eu acho que a minha resposta é sim, ainda que a minha leitura é que aquilo foi uma estratégia de Sim, comunicação claro. que passava não apenas por aquilo que Duarte Marques disse aqui há bocadinho, que era Poiás Maduro, apesar de tudo, pelo seu currículo e pelo seu passado e até pelas suas intervenções públicas, também é uma figura que tem falado muito da transparência, não apenas já agora na política, também no mundo do Do futebol. futebol, sim. E portanto tem essa imagem, mas eu acho que também tem a ver com uma outra coisa, que é, eu não sei se, eu estou a especular, é uma leitura, não sei se Marcos Mendes não quis vincar uma diferença face à intervenção de Montenegro esta semana. Ou seja, eu não sei se ele não quis vincar Sim. aqui uma diferença. É interessante. Porque nós tivemos Marcos Mendes, tivemos Luís Montenegro esta semana naquela Às épica às declaração 8 da às noite. 8 da noite, a partir de Bruxelas, com toda a pompa e circunstância, não só a cantar vitória, mas mandar umas ferroadas à No comunicação Ministério social e Público. ao Ministério Ministério Público, etc. Neste caso, havia umas ferroadas para dar aos seus adversários mais diretos nesta campanha presidencial, e eu não sei se Marcos Mendes, ou se a campanha de Marcos Mendes não quis colocar Marcos Mendes num patamar superior, dizer que ele está acima disto e deixar que fosse Poiás Maduro a fazer esses ataques aos adversários. Portanto, eu quando ouvi a declaração de Poiás Maduro e percebi que era ele, foi essa a leitura que eu fiz. Eu achei que aquilo era uma estratégia de comunicação. Vamos a uma rápida ronda de notas, António. Pois eu dou um 12 a Luís Marcos Mendes 12. por tentar, enfim, por clarificar isto e não deixar que isto ganhe Anselmo. volume. Eu como dei 12 ontem a Luís Marcos Mendes, hoje dou 16 só pelo resultado do Ministério Público, ou pela conclusão do Ministério Público. Doutor Judite França. Eu vou dar um 15 também, uma melhor nota do que dei ontem, não é? E já vamos voltar para a segunda parte de E o Vencedor é. Confie o seu carro às oficinas MyForce, a escolha das maiores gestoras de frota e distinguida com o selo marca recomendada. Este mês aproveite pneus 205-55-16V desde 49,99. Visite já uma das 90 oficinas MyForce ou marque em myforce.pt. MyForce, o futuro da reparação automóvel.
A magia do Natal é no El Corte Inglês. Surpreenda com presentes que inspiram. Aquele relógio de sonho, um casaco icónico, a mala tendência da estação, fragrâncias exclusivas e acessórios que fazem toda a diferença. El Corte Inglês. Loja web e app. Boa tarde. Tem alguma lotaria do Natal a terminar em 3? Deixa cá ver. É o número da sorte de um amigo meu. Tem estas 5. Qual é que quer? Todas. Oh, João, o seu amigo tem muita sorte. Não, eu é que tenho. A maior sorte que se tem é poder partilhar o maior prémio do ano. Os 12 milhões e 500 mil euros da Lotaria do Natal. Dia 26, anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte. Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo. Com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens. São 50 anos de experiência pelos 4 cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. São 6h30 da tarde, está na hora de conferir as notícias com a jornalista Vanessa Cruz. Às 6h30, síntese informativa. Luís Marques Mendes divulgou a lista de clientes da empresa familiar, são 22 no total, e depois de uma reunião da Comissão Executiva da candidatura, Miguel Poiares Maduro, que faz parte da equipa de Marques Mendes, desafiou os demais candidatos a exercerem a mesma transparência, sobretudo João Coutinho Figueiredo e Gouveia Melo. Olhando para a lista de clientes, há contratos da empresa familiar de Marques Mendes que dizem respeito a serviços de consultoria, participação em conferências e comentário na SIC. Depois consta, por exemplo, a construtora de Famalicão, Alberto Couto Alves, que gerou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. O Observador noticiou que o ex-líder do PSD terá recebido 360 mil euros desta construtora sem firmar qualquer contrato ou prestar efetivamente um serviço. Entretanto, o Ministério Público decidiu não abrir uma investigação por considerar que o caso não é suscetível de crime. Em Lisboa, houve um tiroteio esta tarde no mercado de Benfica, ao que a Rádio Observador apurou junto da PSP. Foi por volta das 3 da tarde, uma ocorrência que envolveu 10 indivíduos. Quando chegaram ao local, as autoridades já não encontraram os suspeitos por lá. A PSP identificou algumas das pessoas envolvidas, recolheu invólucros de munições, não há registro de feridos. A administração Donald Trump vai quebrar a lei, não divulga todos os ficheiros do escândalo sexual, do caso a envolver Jeffrey Epstein. Deviam ser divulgados hoje esses ficheiros, mas o prazo que foi estabelecido pelo Congresso acaba por falhar. Só alguns ficheiros é que vão ser conhecidos esta sexta-feira. Os restantes devem ser divulgados pelas autoridades norte-americanas nas próximas semanas. E a Vanessa Cruz vai regressar às 7 para atualizar as notícias na Rádio Observador. Este fim de semana podemos contar com alguns aguaceiros e queda de neve no centro e norte do país. Vai estar muito frio e o frio deverá aumentar ao longo da semana até ao Natal. Depois, ali no dia de Natal, ainda a confirmar, podemos ter de enfrentar a chamada Besta de Leste. É mesmo assim que se chama. Isto está tudo explicado em observador.pt. Tech to Act, um projeto da Siemens em parceria com o Observador, que assinala os 120 anos da empresa em Portugal e explora as tecnologias que estão a transformar o futuro. Acompanhe tudo no site, rádio e redes sociais do Observador. Olha, adoro o Natal. É juntar os presentes na árvore, juntar a família à mesa, juntar os amigos... Pois, só te falta é separar. Cerca de 1,3 milhões de toneladas de restos de comida não são bem separados. Na época da União, faz a separação. Vamos lixar o lixo. Um apelo da Agência Portuguesa do Ambiente com o apoio do Fundo Ambiental e com o financiamento do Sustentável 2030 Portugal 2030 e União Europeia. Penalti! Não é nada penalti, não vai ao VAR isto. Avançado. Na Rádio Observador, as dúvidas não ficam no ar. Sempre que há jogo, o Pedro Henriques está cá. Sem falta. Tenho que dar a nota negativa em função deste lance. Depois de cada relato, na Rádio Observador. E sempre em podcast. Eu, depois de ver as repetições, não consigo dizer que não há penalti. Isto é, há penalti. Este programa tem o apoio de BetClick. Desafia as odds. Rebelo, mas o que é que se passou, meu? Uma hérnia? Então não ias ao jogo? Não foste? Ainda te liguei. Mas tu foste operado?
É que eu apostei 42.556 espectadores. E adivinha quantos é que foram? 42.555! 55! Perdi por um! Faltavas tu, Rebelo! Bancadómetro. Chuta o número de adeptos nos estádios da Liga Portugal Betclic e ganha prémios em bancadómetro.pt. Boa viagem e boas férias de Natal. Arranca agora a segunda parte de E o Vencedor é, com os de França, Anselmo Crespo e António Costa. Vamos continuar a falar de presidenciais e de sondagens. As mais recentes sondagens vêm baralhar um pouco as contas, sobretudo os números ontem divulgados pelo barómetro do canal de televisão Now, a relegar Gouveia Melo para fora da segunda volta, atrás de Coutinho Figueiredo e António José Soares. É um resultado que te surpreende. Pá. António José Soares é um colega nosso. Eu tenho que explicar uma coisa. Eu hoje acordei mesmo muito, muito cedo. Pronto. E é sexta-feira. E decidiste beber um shot de quilha logo de manhã. Foi e isso. Olha, ainda nem te abri o microfone, António. Pronto. Hoje é tudo. Eu também acordei cedo, devo dizer. Portanto, hoje estou disparado que diga a partir daqui. Tudo culpa minha. E hoje é sexta-feira. Hoje é tudo culpa minha, mas pronto. As estrelas da rádio também se cansam, às vezes. Judite, então vamos a esta leitura da sondagem de Intercampos. Sondagem da Now. Intercampos. Isso. Para o canal Now. Isso. Com o Almirante em quinto lugar, que deve ter apanhado um susto. Porque aparecer em quinto lugar... É o que se chama submergir. É submergir. Até baixou o periscópio. Eu acho que os debates devem ter contribuído, mesmo para quem não viu. Ouviu falar que os debates não correram bem e a percepção é mesmo essa, de que os debates não correram bem a Henrique Gouveia Melo. Foi o mais afetado e na sondagem para a SIC Expresso também tinha sido. E, portanto, aquilo que nós vemos nesta sondagem é que Marcos Mendes e António Ventura... Não, só se estraga uma rádio. Isto não é de propósito. Ainda bem que esta rádio bateu recordes de audiência. Se estraga uma rádio. Obrigado à confiança dos nossos ouvintes, porque aqui somos hiper rigorosos, sobretudo André nos Ventura nomes. dizia, é normal que se destaquem dos restantes da sondagem. Tu também estás a abandalhar isto. Não. E, portanto, António José Seguro fica fora da segunda volta, olhando para estes números. Se André Ventura, a sério, passar à segunda volta, consegue uma grande vitória e ganhando uma segunda volta é uma vitória extraordinária para André Ventura. Na segunda volta, será como diz André Ventura, é todos contra mim, mas eu também acho que isso também lhe é favorável, porque de facto provará a importância de André Ventura e fará com que não vá para Belém, que sabemos que não é aquilo que ele quer. Há um dado muito importante que é, nesta sondagem, que é a mudança do sentido de voto. E há 30% que admite mudar o sentido de voto. É muito curioso que, por exemplo, no caso de Coutinho Figueiredo, chega a 50%, o que é muito elevado. E isto tem a ver com o voto útil, não é? Há mais candidatos na mesma circunstância. Gouveia Melo, Marcos Mendes e André Ventura estão equiparados nos 20%. É curioso que António José Seguro, isto é agora vai resvalar. Trata só pelo apelido. Tenho de dizer o que é que vos dão para beber aqui, que eu também quero. Acordamos é que a mim só me dão água. Seguro tem uma porcentagem mais baixa. O cabaz de Natal neste claramente. É de Setúbal. Tenho uma porcentagem mais. Já tenho aqui alguns ouvintes a gozarem connosco. Seguro tem uma porcentagem mais baixa de eleitores que estão disponíveis para mudar sentido de voto, apenas 9%, até menos do que António Filipe. Eu acho que isto é uma leitura curiosa, porque aquilo que nós estamos habituados a pensar é que com António Filipe, com os votos do PCP, ninguém mexe. Aparentemente há 12% que está disposto também a mudar, e imagino que seja a mudar para a única candidatura de esquerda que tem alguma hipótese, enfim, uma réstia de hipóteses, que é Seguro. E eu acho que, olhando para estas duas sondagens, e se fizermos aqui, digamos, um mash-up das duas sondagens, ficamos com um resultado muito interessante de analisar e, sobretudo,
muito próximo daquilo que será o retrato neste preciso momento. Anselmo. E acho que para Henrique Gouveia Melo, só para terminar, são muito mais notícias. Bom, em primeiro lugar, há coisas nas várias sondagens que são mais ou menos comuns e há outras que vão variando e, portanto, eu tento olhar para as sondagens não apenas como o retrato do momento, porque obviamente é isso que elas são, mas também como tentando encontrar alguma linha explicativa para elas todas. E há aqui vários pontos que me parecem relativamente comuns nas várias sondagens. O primeiro é, obviamente, André Ventura, que está muito bem posicionado, não apenas para ir à segunda volta, mas para vencer a primeira volta. Eu acho que até dia 18 muita coisa pode acontecer. Isto é válido para André Ventura, como é válido para todos os outros candidatos, mas objetivamente, mesmo olhando para o score que André Ventura tem nas várias sondagens, ele mostra genericamente que André Ventura está a conseguir manter o eleitorado que votou nas últimas legislativas. Portanto, ele não está a alargar propriamente o eleitorado, ele está a conseguir mantê-lo. E isso em si mesmo é uma grande vitória de André Ventura, se vier a confirmar. Em segundo lugar, que Marcos Mendes está a ser premiado de alguma forma pela consistência da campanha que tem vindo a fazer. Eu ontem dizia aqui, e mantenho, que eu acho que o grande mérito da campanha de Marcos Mendes é não cometer erros. E portanto eu acho que não fazendo uma campanha espetacular, não sendo um candidato que mobiliza propriamente o país, muito menos o próprio PSD no seu todo, ele está a fazer uma campanha muito certinha e acho que está a ser premiado por isso. E depois há aqui o fenómeno Gouveia Melo e o fenómeno Coutinho Figueiredo, que são dois fenómenos muito curiosos de analisar. Gouveia Melo, naturalmente, partindo de um ponto muito alto, a expectativa era que ele caísse. A questão é se cai de facto tanto quanto esta sondagem da Intercampos mostra. Eu não quero pôr em causa a qualidade da sondagem, não é isso, porque há uma sondagem da SIC do Expresso que, por exemplo, já não põe Gouveia Melo em quinto lugar, põe Gouveia Melo em terceiro lugar. E, portanto, o que eu acho que ambas as sondagens mostram, ou que todas elas mostram, é que o Gouveia Melo tem vindo a perder tração ao longo das semanas e ao longo dos meses. Acho que os debates contribuíram em alguma medida para isso, mas também acho muito convictamente que os debates não são propriamente o principal fator de decisão de voto dos eleitores. Sinceramente, acho que as pessoas olham para os debates um bocadinho como olham para os jogos de futebol. Quem é do clube já apoia o seu candidato, quem não é do clube vibra com um bom jogo ou um jogo que foi uma chatice e que acabou num empate e que não teve interesse nenhum. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que os debates mudem o sentido de voto. Eu acho que onde está a perda de Gouveia Melo não será tanto na má prestação dos debates, que essa é inegável, está mas sobretudo ajudam a formar uma opinião. Não ajudam eu não sei se ajudam a formar ou a consolidar. Era aí que eu ia chegar. Que eu acho que a perda de Gouveia Melo vem de antes dos debates. Vem das entrevistas, vem do candidato no debate. Claro, eu sempre disse que Gouveia Melo era um bocadinho o candidato a meio da ponte, não é? Tem um pé de um lado e um pé do outro, sobre qualquer matéria, sobre imigração, sobre economia. Ele acha que sim, mas acha que não, às vezes acha que talvez, e ele nesta tentativa de não se comprometer, porque ele na verdade, isto é uma estratégia, ele não quer perder eleitorado nem à esquerda nem à direita, portanto não quer dizer que ele não tenha convicções. Eu acho que ele as tem, eu acho que estrategicamente ele optou por não ser muito claro nas convicções dele sobre as várias matérias e, portanto, eu acho que isso criou uma percepção nas pessoas de que aquelas pessoas que achavam que está aqui um almirante, um militar, um homem decidido, que sabe o que quer e que diz que é para aqui, e de repente ele começa a falar e ninguém sabe muito bem se é para a direita, se é para a esquerda, se é para a direita e para a esquerda, é perna direita, é perna esquerda, pronto, enfim. E Coutinho Figueiredo é de facto para mim a surpresa positiva desta campanha. Acho que ele tem de facto captado o eleitorado jovem, todas as sondagens mostram isso, mas depois também olhamos para os resultados das sondagens e há uma que lhe dá 8 e há outra que lhe dá 15 ou 16 ou 17 e portanto acho que no meio termo, acho que Coutinho Figueiredo tem de facto vindo a fazer o percurso inversamente proporcional ao de Gouveia Melo, que é para onde Gouveia Melo tem estado a descer, Coutinho Figueiredo tem estado a subir e não necessariamente à custa um do outro. Vamos ao teu radar das sondagens. Há aqui um dado que é interessante e que é consistente com todas elas, mais ou menos, que é Marcos Mendes e Ventura a consolidarem-se como os grandes candidatos a passar à segunda volta. Isso parece mais ou menos certo, embora parece certo, não.
é consistente e, embora as margens de erro ainda permitam, obviamente, e a um mês de eleições, que isto mude. Mas a erosão de governo Melo, concordo contigo, Anselmo, não é de agora, não é apenas das sondagens, mas eu acho que dos debates, mas acentuou-se com os debates. Isto é, a erosão era expectável, tendo em conta um ponto de partida tão elevado. Nós já tivemos, aliás, os dois juntos, em mais do que acompanhar mais do que um debate de Gouveia e Melo, e o que fomos percebendo é mais à esquerda com... Nós, no fundo, somos o Gabriel Alves da política. Estava agora a tentar rapidamente pensar numa daquelas grandes expressões do Gabriel Alves. Força da técnica ou técnica da força. Exato, esse é um clássico. E eu acho que com António José Seguro até reclamou que também é de esquerda, também é um representante de esquerda, depois está mais ao centro e à direita e também diz que é perna direita e perna esquerda, como dizias. Eu acho que isso mostra alguma inconsistência ou uma tentativa de agradar a todos e depois não agradar a ninguém. E a verdade é que André Ventura tem consolidado o seu eleitorado natural, tem sido menos contundente, menos agressivo, menos histriónico nos últimos debates. Eu diria também para tentar captar eleitorado que potencialmente estaria disponível a votar em Ventura, não fosse ele tão agressivo e queria um André Ventura com aquele perfil, melhor, com aquela visão do país, com aquela exigência, nomeadamente aos governos e às elites, mas mais institucional, não é? Mais moderado. E eu devo dizer que Marcos Mendes, obviamente, já o disse, e até nesta estratégia da lista se percebe isso. É de facto o mais profissional deles todos na forma como está a gerir esta campanha. Também não entusiasma, é verdade. Mas há um número elevadíssimo de indecisos nesta altura, não é? Continua a haver um número de indecisos muito relevante e devo acrescentar que Coutinho Figueiredo que vem surpreendendo, mas não é nos debates. E portanto, pelo contrário. Os debates onde eu acho que ele tem estado bem, têm corrido até... não quero dizer mal, medianamente. Mas mediano. Sim, é sofrível. Tem sofrível e até surpreendentemente negativo para quem esperava outra capacidade. Vamos ver hoje, não é? Na gestão de expectativas, aquela cena... Hoje temos Coutinho Figueiredo e André Ventura na SIC, às 9 da noite. Vai ser um bom teste. Aquela cena da Gulgan que... O momento Gulgan, que Coutinho Figueiredo fica assim uns segundos parado, sem saber muito bem o que dizer. De facto, não foi um bom momento de Coutinho Figueiredo. Apesar disso, e com as diferenças, está a ser competitivo, não é? Está a ser muito mais competitivo do que aquilo que se poderia esperar. Mas é muito estratégia de redes sociais, muita... Os jovens, é outro tipo de campanha. É outro tipo de campanha. Mesmo nas redes sociais, o tipo de intervenção nas redes sociais não é nada aquele modelo tradicional de pôr um telefone à frente e falar para as redes sociais. Joga a bola. Sim. Portanto, segunda-feira vamos ter o último debate, não é? E eu acho que a partir daí vamos entrar numa nova fase de campanha. Que é os filhosos. Exato. Ou numa nova fase. Que é os filhosos, até ao dia 5 de janeiro, que permite entrar na terceira fase. Essa potencialmente mais controlada por parte dos candidatos, porque vão controlar o ambiente. Ainda há o debate nas rádios, pode ser... Portanto, dia 2, mas mais controlado, mas ainda assim a exigir, por exemplo, de Gouveia Melo, claramente é de todos o que tem que seguramente mudar a sua estratégia. De todos os que chegaram a esta fase com, digamos, os 5, que têm condições mais ou menos relevantes para chegar à segunda fase, diria o que tem que ajustar a sua estratégia. Porque o que as sondagens de forma consistente vão dizendo é que a estratégia que se seguiu não foi a mais adequada. Portanto, ele vai ter que ajustar a sua estratégia nesta segunda fase. Enfim, em casa, na reflexão, com os filhosos, e na terceira, no terreno. Se calhar o terreno é mais propício para Gouveia Melo do que os debates. Ainda tenho tempo para dizer alguma coisa. Temos assim uns minutinhos, sim. É muito rápido. Duas coisas. Eu tenho uma teoria sobre esta coisa que o António dizia de André Ventura estar numa fase mais calma, sobretudo nos debates.
Eu acho que André Ventura está a reagir às sondagens. Eu não estou a dizer que tenho a certeza absoluta que é isto, mas é a minha leitura. Acho que André Ventura está a reagir às sondagens e está a tentar, percebendo que Marcos Mendes é quem tem a maior probabilidade de ir à segunda volta, ele está a tentar que não seja Marcos Mendes e que seja Gouveia Melo. Esta é a minha leitura. E a segunda coisa que tem a ver com como é que Gouveia Melo muda a estratégia, há dois erros que eu acho que Gouveia Melo tem estado a cometer do ponto de vista do eleitorado. O primeiro é aquilo que eu dizia, que é ninguém sabe o que é que ele pensa sobre nada, porque ele na verdade pensa tudo e o seu contrário. E o segundo erro é, quando pensa, ele pensa tipicamente para criticar o governo, ou seja, ele funciona muito em oposição ao governo e crítica ao governo. Agora criticou o Primeiro-Ministro pela forma como respondeu. E repara, é uma estratégia, mas eu não tenho a certeza que no contexto político atual, em que há em Portugal uma clara maioria de direita e em que o governo está a aprovar coisas com o Chega, para sair também um bocadinho só do âmbito do PSD, que seja uma boa estratégia estar a fazer de fator de oposição. Vamos só às expectativas num minuto, Judite, sobre o debate de mais logo, Trio Figueiredo e André Ventura. Altas expectativas. Uma boa noite sexta-feira. Vai ser uma boa noite sexta-feira com pipocas. Portanto, nem pôs a hipótese de Disco Night sexta-feira. Não. Não tenho idade. Ela depois fica a ver o Contrapoder. Não digas isso. Depois tem o Contrapoder para ver. O Contrapoder é um programa de qualidade que passa na CNN. Uma pessoa mete a bucha logo aqui. E tu, Azel, qual é a tua expectativa? Eu normalmente falho sempre as expectativas. Quando eu acho que os debates vão ser uma seca, são ótimos. Depois, quando eu acho que são ótimos, são a seca. Eu em princípio, acho que este tem potencial para ser ótimo, mas lá está, com o Trim, que me prometia imenso nos debates, tem sido um desastre. Eu acho que ele tem potencial para ser ótimo porque eles estão a disputar, em teoria, uma parte do mesmo eleitorado. Eu espero que o Trim largue aquela mania de fazer perguntas e de substituir aos pivôs e de tentar a fazer perguntas furiosamente e passe a explicar de uma forma mais, digamos, claro o que vai ser, o que defende. Mas devo dizer que vou estar na CNN a dar notas, porque vou deixar as notas. Portanto, dois elementos deste painel vão estar na CNN mais logo, os outros dois vão estar com pipocas. A ver. Sim, e a opinar por aí. Muito bem. Bom fim de semana. Bom fim de semana.